Olá, paz do Senhor, eu me chamo Leila, eu sou líder na Rede de Mulheres e a gente vai ler Jeremias, do capítulo 20 ao 23. Passur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava essas coisas e feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Passur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não chama o teu nome Passur, mas Magor Misabibe. Porque assim diz o Senhor: Eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los à espada. Também darei toda a fazenda desta cidade, todo o seu trabalho e todas as coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos, os quais saqueá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da casa ireis para o cativeiro e irás à Babilônia e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciarei, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem, pode ser que se deixe persuadir, então prevalecemos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e vês os pensamentos e o coração, veja a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a minha alma do necessitado, da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceste um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, e ouça esse clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia, um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão? Capítulo 21. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei de Ezequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Soforias, filho de Maazeias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bom, bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis
a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, como vós planejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu planejarei contra vós com mão estendida e com braços fortes e com ira e com indignação e com grande furor. Eu ferirei os habitantes dessa cidade, e assim os homens como os animais de grande pestilência morrerão. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência e da espada e da fome e da mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos e na mão dos que buscam a vida, feri-los a fio da espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou à pestilência, mas o que sair e se arrepender aos caldeus que vos têm cercado viverá e terá a sua vida por despojo. Porque pus o rosto contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei da Babilônia se entregará, a ele o queimará o fogo. E à casa do rei de Judá dirás: Ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: Julgai pela manhã juntamente e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem apague por causa da maldade das vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: Quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e assentarei o fogo no seu bosque, que consumirá a tudo o que está em redor dela. Capítulo 22. Assim diz o Senhor: Desce à casa do rei de Judá, anuncia ali esta palavra, e dize: Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: Exercei o juízo e a justiça, livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Porque se devas cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi sobre o seu trono, em carros montados e cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por assim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim, Gileade, e a cabeça de Líbano, mas por certo que falarei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e contarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: Por que procedeu o Senhor assim como esta grande cidade? Então responderão: Porque deixaram o concreto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante dos deuses alheios, e o serviram. Não choreis o morto, nem lastimeis. Chorarei abundantemente aquele que sair, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor, acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá,
que reinou no lugar de Josias, seu pai, e que saiu desse lugar, nunca ali tornará mais. Mas no lugar para onde o levaram, cativo morrerá e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com justiça e os aposentos sem direito, que serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz, edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos e lhe abre janelas e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu só porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgo a casa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o teu sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não levantarão por ele, dizendo, ai, meu irmão, ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo, ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura do julgamento, os sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Sobe o Líbano e clama, levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abaim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este é o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. No vento apacentará todos os seus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente, então, te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó, tu que habitas no Líbano e fazes o teu caminho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais que, como daqui está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jecorias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo de anel da minha mão direita, e dali te arrancaria, e te entreguei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles que diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantaram a sua alma, para lhe tornarem, a ela não tornarão. É, pois, este homem, Jeconias, um vil utensílio quebrado, um utensílio de que ninguém se agrada. Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevi que este homem está privado dos seus filhos, e é o homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará alguma de sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do seu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentaram o seu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afundastes e não as visitastes. Eis que os visitarei sobre vós a maldade das nações, das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas e de todas as terras para onde as tiver
afoguentado, e as farei voltar para os seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais terão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei o Davi um renovo justo, sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que nunca mais dirão, vive o Senhor, que subiu aos filhos de Israel na terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. E os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte do Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nós, profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer a losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensina-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: ó Senhor. O Senhor disse: paz terei, e qualquer um que anda segundo o propósito do seu coração. Dizem: não virá mal sobre nós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação e tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, estenderei isso claramente. Não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia, eles profetizaram. Mas se estivessem no conselho, então faria ouvir as minhas palavras ao meu povo, e faria voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Perpetua, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor.
Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizaram mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais esqueceram do nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palavra com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra com o fogo, diz o Senhor. E como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um com o seu companheiro. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam sua língua e dizem, ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e que contam e fazem errar o meu povo, as tuas mentiras, e com as suas leviandades, pois eu não o enviarei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a esse povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirá, vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e o sacerdote e ao povo que dizer, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que forjou o Senhor? Mas nunca mais lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá o peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos e do nosso Deus. Assim dirás o profeta, o que te respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas por que dizes, peso do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que dizes esta expressão, peso do Senhor? Havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós e a vós, e a cidade que vos dei a vós, e vossos pais tirarei da minha presença, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Agora eu convido vocês a fazer uma oração para finalizar. Pai, muito obrigada por termos acesso à Tua Palavra, que ela permaneça em nossos corações e que possamos praticá-las durante todos os dias da nossa vida. Senhor, nos direcione, nos guie e nos dê sabedoria. Amém.